Às 8h05, renovemos a consagração a Nossa Senhora Aparecida, nesta manhã de segunda-feira, 25 de janeiro. Ó Maria Santíssima, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, que em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague vossa devoção. Consagro-vos meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, que nosso Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, e sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Às 8h07, nos preparemos para despertar para Jesus nesta segunda-feira. Desperta pra vida, o sol já te faz companhia. Jesus te convida, vem com ele mais esse dia. Bom dia! Dia 25 de janeiro, segunda-feira, e nós somos convidados a dizer desperta para Jesus. Somos convidados a despertar para Jesus nessa manhã. Por isso eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, ouvinte da Rádio Paranapanema, mas você também que estará nos assistindo através da TV Estância, a despertar para Jesus. Convido você de Piraju, você da região, de maneira particular, convidando hoje a Vera, o Frank, lá do bairro do Cágado, que está na nossa sintonia. Convidamos também você que está nos acompanhando através do aplicativo Rádio Paranapanema do seu celular Android. E aqui do estúdio, eu, Erinete Dognani, Padre Gilberto Moreto, Adilson Pedro e Fernando Carré. Juntos, numa só fé, numa só devoção, soltamos a nossa voz. E você de casa, ou você no trabalho, onde quer que você esteja, que você desperte para Jesus nessa manhã. Vamos lá? 1, 2, 3. Desperta para Jesus! Eu e você, despertando para Jesus e o Evangelho do dia. Às 8h09, o Evangelho desta segunda-feira, 25 de janeiro, é o de Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. Então Jesus disse-lhes: vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal.
Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Às 8h10, esse Evangelho dessa segunda-feira, 25 de janeiro de 2016. E hoje celebramos a conversão de São Paulo apóstolo. Você sabe que São Paulo era um perseguidor dos cristãos. Mas certo dia, a caminho de Damasco, Paulo fez a experiência do encontro pessoal com Jesus. E aquele encontro modificou os caminhos da vida de Paulo. E ele passa de perseguidor dos cristãos a ser o grande missionário da igreja primitiva. Paulo encontrou Jesus e mudou de vida. Acolheu a proposta de Jesus. Também nós hoje podemos encontrar Jesus, que passa pela nossa vida, através da sua palavra, dos sacramentos, da comunidade reunida, através da pessoa do irmão. E também nós podemos fazer um processo de conversão, de mudança de vida, deixando para trás as antigas situações que nos limitavam a uma vida restrita, para que nossos horizontes sejam ampliados, na medida em que acolhemos a proposta de Jesus na nossa vida. Esse encontro de Paulo com Jesus, portanto, mudou radicalmente a sua vida. A partir daquele encontro, Paulo repensou suas atitudes, suas escolhas e começou a viver de uma maneira nova. Começou a percorrer novos caminhos. Se tornou apóstolo, ou seja, testemunha do próprio Jesus. E como vimos nesse Evangelho, Jesus envia os apóstolos em missão para anunciarem o Evangelho, que significa uma boa notícia. E a boa notícia do Evangelho é que, através de Jesus, Deus se aproximou de nós. Deus veio ao nosso encontro para nos resgatar do pecado e suas consequências, dentre elas a morte. E nós ainda hoje, tantos séculos depois, somos os destinatários dessa boa notícia. O Evangelho é para nós hoje. E se nós acolhermos no hoje da nossa vida e da nossa história essa boa notícia, o Evangelho, poderá acontecer conosco o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Poderemos começar a viver de um jeito novo, deixando para trás as situações de pecado, as situações que limitavam a nossa vida, para abrirmos a um horizonte maior a nossa própria vida, na medida em que acolhemos Jesus, o seu Evangelho, a sua boa notícia, a sua proposta. E a conversão de Paulo nos mostra que para Deus ninguém é um caso perdido. Sempre é possível a pessoa repensar a sua vida e começar a viver de um jeito novo, se de fato acolher Jesus na sua vida. Deus não desistiu de Paulo, apesar dele ser um perseguidor dos cristãos. Em Jesus, Deus se manifestou a Paulo, e aquele homem então repensou a sua vida e passou a viver uma vida nova. E Paulo, num primeiro momento, encontrou resistência até mesmo da comunidade cristã. Os cristãos tinham medo daquele homem, e agora ele se apresenta querendo fazer parte da comunidade. Mas através de Barnabé, Paulo é acolhido na comunidade cristã e passa a ser missionário de Jesus. Que nós não fechemos a ninguém as portas das nossas comunidades. Deus pode realizar maravilhas no coração de todas as pessoas. Quem somos nós para fecharmos as portas, para dizer que esse não pode participar, aquele não é digno? Todos somos miseráveis e pecadores. E o Papa Francisco, nesse ano santo, vem nos pedindo também constantemente que as portas das nossas igrejas, comunidades estejam sempre abertas para acolher aqueles que delas se aproximam no desejo de encontrar Jesus e de segui-lo. Nós não temos o direito de excluir ninguém,
Todos merecem uma nova oportunidade. Não importa o que a pessoa tenha feito no passado. É preciso perceber que para Deus nada é impossível. E a pessoa pode sim repensar a sua vida e começar a viver de um jeito novo. Foi a experiência de Paulo. Um perseguidor dos cristãos, agora se torna um grande missionário. E o próprio Paulo depois dará também a própria vida, será martirizado pela fé em Jesus, por ser fiel à missão que recebeu do próprio Jesus. Hoje, portanto, 25 de janeiro, celebrando a conversão de São Paulo, peçamos a sua intercessão, para que nós também, de fato, encontrando Jesus no hoje da nossa vida, possamos repensar nossas atitudes, nosso jeito de viver e de agir, possamos começar a viver de um jeito novo. E que estejamos sempre com o coração aberto para acolher a todos. Que nas nossas comunidades as portas estejam sempre abertas para acolher aqueles que desejam encontrar e seguir Jesus. Para Deus ninguém é um caso perdido. Sempre há a possibilidade da mudança, da conversão. Podemos também aprender isso olhando hoje esse mistério, a conversão de São Paulo, apóstolo, e São Paulo interceda para que nós também possamos viver a partir do encontro com Jesus de uma maneira nova e possamos acolher a todos, jamais fechar as portas para aqueles que querem se aproximar de Jesus. 8h18, Erinete, esse é o Evangelho dessa segunda-feira. 8h18. Vamos para o giro de comercial e voltamos daqui a pouco estudando o Catecismo da Igreja. Só a maior escola de idiomas do Brasil, presente em 5 países, com uma metodologia exclusiva voltada ao perfil de cada aluno, pode te levar aonde você sonha chegar. Sabendo do tamanho desse sonho, a Wizard tem uma missão: transformar o Brasil em uma nação bilíngue. Acreditamos tanto nisso que em 2 anos de curso você conquista um certificado internacional. Ou a Wizard oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Só quem confia tanto na própria metodologia e no sonho de um Brasil melhor pode selar um compromisso do tamanho de uma nação. Wizard, por uma nação bilíngue. Oito horas e 22. Nós retomamos o estudo do Catecismo, estamos aí no 5º mandamento, não matar. No programa passado já vimos o início, quando falava do respeito à vida humana, e agora o Catecismo continua aprofundando esse tema, falando da legítima defesa, depois aí do homicídio, do aborto, a eutanásia. São muitas situações que compõem aqui esse 5º mandamento, que essencialmente nos ensina a preservar a vida, desde a concepção até o seu fim natural na morte. E nós retomamos então a partir do número 2263, Erinete. A legítima defesa. A legítima defesa das pessoas e das sociedades não é uma exceção à proibição de matar o inocente, que constitui o homicídio voluntário. A ação de defender-se pode acarretar um duplo efeito. Um é a conservação da própria vida, o outro é a morte do agressor. Só que quer o primeiro ou o outro, não. Portanto, a legítima defesa nos leva a preservar a vida. A Igreja sempre é a favor da vida, nunca a favor da morte. E nós temos o direito e o dever de defender a nossa própria vida. Em casos extremos, quando ocorre a morte
do agressor, se foi realmente por um ato de legítima defesa e não havia outra solução, então a Igreja nos ensina que isso é possível, mas nunca recomendável. É sempre uma exceção muito grande. Em último caso, como aqui vai ensinar o catecismo. O amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. Portanto, é legítimo fazer respeitar seu próprio direito à vida. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Então, o princípio básico é a defesa da vida. A vida em primeiro lugar. E agora o catecismo cita aqui Santo Tomás de Aquino, um dos grandes pensadores da nossa fé, um dos grandes teólogos. Ele diz o seguinte: se alguém, para se defender, usar de violência mais do que o necessário, seu ato será ilícito. Mas, se a violência for repelida com medida, será lícito. E não é necessário para a salvação omitir este ato, de comedida proteção, para evitar matar o outro, porque antes da de outrem, se está obrigado a cuidar da própria vida. Então a Igreja de maneira alguma incentiva a violência, a matar o outro. Apenas em casos extremos, onde não há outra saída, aí sim a Igreja ensina que a pessoa não está culpada daquele ato, pois agiu em legítima defesa e não tinha de fato outra solução naquela situação. A legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um dever grave. Para aquele que é responsável pela vida de outros, preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar a outrem. A este título, os legítimos detentores da autoridade têm o direito de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil pela qual são responsáveis. Portanto, defender a própria vida não é apenas um dever, mas um direito, como nos ensina o catecismo da Igreja Católica. Nós temos o direito de preservar a vida e defendê-la. Devemos fazer isso de maneira sempre pacífica, mas como ensina o catecismo, aquele ato onde a morte do agressor acontece é apenas possível se for a última solução, se não houver nenhuma outra solução naquele momento. Mas volto a repetir, a Igreja sempre é a favor da vida. Corresponde a uma exigência de tutela do bem comum o esforço do Estado destinado a conter a difusão de comportamentos lesivos aos direitos humanos e as regras fundamentais da convivência civil. A legítima autoridade pública tem o direito e o dever de infligir apenas proporcionais à gravidade do delito. A pena tem como primeiro objetivo reparar a desordem introduzida pela culpa. Quando essa pena é voluntariamente aceita pelo culpado, tem valor de expiação. Assim, a pena, além de defender a ordem pública e de tutelar a segurança das pessoas, tem um direito medicinal. Na medida do possível, deve contribuir à correção do culpado. Aquele que cometeu um delito, um ato indevido, violento, ele deve pagar sim por isso. O problema é que deveria se ajudar na recuperação da pessoa, o que nem sempre isso acontece. A pessoa deveria passar aí por um processo de reeducação para voltar ao convívio social. Esse seria o ideal da pena. Não apenas cumprir uma pena, mas ter ali um processo educativo que ajude a pessoa a repensar sua vida, suas escolhas, para que possa ser novamente inserida no contexto social. Mas nós sabemos que é um assunto muito complexo e que raramente isso acontece, esse processo educativo, para que a pessoa volte de maneira diferente, com uma nova mentalidade, ao convívio social. O ensino tradicional da Igreja não exclui
Depois de comprovadas cabalmente a identidade e a responsabilidade do culpado, o recurso à pena de morte, se essa for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. A Igreja é radicalmente contra a pena de morte, a favor da vida. O que o Catecismo ensina é que a vida tem que ser respeitada, valorizada. Apenas a morte é justificada em casos extremos, como já falamos, quando não havia outra solução, outra saída naquela circunstância de violência, onde a vida estava em perigo. Mas a Igreja sempre defende a vida, a solução pacífica, jamais é a favor da morte. Se os meios incruentos bastarem para defender as vidas humanas contra o agressor e para proteger a ordem pública e a segurança das pessoas, a autoridade se limitará a estes meios, porque correspondem melhor às condições concretas do bem comum e estão mais conformes à dignidade da pessoa humana. Portanto, deve-se fazer de tudo para uma solução pacífica diante da violência. E nós sabemos quanta violência presente no mundo, e a Igreja sempre se posiciona a favor da vida, da reconciliação, da justiça e da paz. O que o mandamento nos propõe é a valorização da vida. A vida humana, em primeiro lugar, deve ser valorizada, respeitada, preservada, defendida, desde a concepção até o seu fim natural na morte. 8 horas e 32 minutos, Serinete. 8h32, Padre Gilberto. Nós vamos para um giro de comercial. Oito horas e 40 minutos, retomamos o estudo do Catecismo. Estamos aí estudando o 5º mandamento, não matar. Agora, o homicídio voluntário. O 5º mandamento proscreve como gravemente pecaminoso o homicídio direto e voluntário. O assassino e os que cooperam voluntariamente com o assassinato cometem um pecado que clama ao céu por vingança. Portanto, de maneira alguma se justifica o homicídio. A vida deve ser sempre preservada, deve ser sempre defendida. Não podemos de maneira alguma aprovar aí o homicídio. O 5º mandamento proíbe que se faça algo com a intenção de provocar indiretamente a morte de uma pessoa. A lei moral proíbe expor alguém a um risco mortal sem razão grave, bem como recusar ajuda a uma pessoa em perigo. Percebamos que sempre a vida deve ser valorizada, defendida, nunca exposta ao risco, exposta à morte, mas sempre se deve preservar a vida, se trabalhar em prol e a favor da vida. O homicídio involuntário não é moralmente imputável, mas não está isento de falta grave
quem, sem razões proporcionais, agiu de maneira a provocar a morte, ainda que sem a intenção de causá-la. E agora o Cassim nos fala de algo também aqui muito importante, o aborto. Jamais a igreja aprova isso, a morte dos inocentes que estão sendo gerados nos ventres de suas mães. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ser reconhecido, os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, encontramos: antes mesmo de te formares, no ventre materno eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. É a vocação do profeta Jeremias, que é também a nossa vocação. Antes mesmo de nós nascermos, de sairmos do ventre de nossas mães, Deus já nos conhecia, já nos amava desde o primeiro momento da nossa concepção. Por isso a igreja, em hipótese alguma, é a favor do aborto. Ao contrário, é sempre a favor da vida. A criança, desde o momento da sua concepção, já é um ser humano e deve ser respeitada enquanto ser humano desde o princípio, desde o momento da sua concepção. Desde o século I, a igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Este ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto, quer dizer, querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral. E o catecismo aqui cita a Didaqué, que é um texto catequético dos primórdios da igreja. E a Didaqué dizia: não matarás o embrião por aborto, e não farás perecer o recém-nascido. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens o nobre encargo de preservar a vida, para ser exercido de maneira condigna ao homem. Por isso, a vida deve ser protegida com o máximo cuidado, desde a concepção. O aborto e o infanticídio são crimes nefandos. Então, desde o começo, a igreja se posicionou totalmente contra o aborto. De nenhuma maneira o aborto é justificável. A cooperação formal para um aborto constitui uma falta grave. A igreja sanciona como uma pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão pelo próprio fato de cometer o delito e nas condições previstas pelo direito. Com isso, a igreja não quer restringir o campo da misericórdia. Manifesta, sim, a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente morto, aos seus pais e a toda a sociedade. Portanto, quem pratica o aborto, ou quem colabora, quem incentiva, está cometendo uma falta grave, um grave pecado. E é necessário a conversão, um profundo arrependimento. Por isso, valorizemos a vida desde o princípio, desde a concepção. Jamais pensemos no aborto. Isso não se justifica de maneira ou hipótese alguma. No momento em que a lei positiva priva uma categoria de seres humanos da proteção que a legislação civil lhes deve dar, o Estado nega a igualdade de todos perante a lei. Quando o Estado não coloca sua força a serviço dos direitos de todos os cidadãos, particularmente dos mais fracos, os próprios fundamentos de um Estado de direito estão ameaçados. Como consequência do direito e da proteção que devem ser garantidos à criança desde o momento de sua concepção, a lei deverá prever as sanções penais apropriadas para toda violação deliberada dos direitos dela. Portanto, cabe ao Estado a elaboração de leis que defendam a vida
desde a concepção. Essa é a nossa visão cristã. Nós, enquanto cristãos, devemos sempre estar aí conscientes do direito à vida da criança, desde a sua concepção. Não podemos concordar em hipótese alguma com leis que vão na direção contrária, que aprovam o aborto. Em nenhuma hipótese a Igreja aprova o aborto. É sempre a vida humana que deve ser preservada. A criança tem direito à vida. Não podemos simplesmente eliminar uma vida inocente no ventre de sua mãe. Então cabe ao Estado produzir leis que defendam a vida. E nós cristãos devemos sempre nos posicionar nesse sentido, exigir que as leis sejam feitas em prol da vida humana, desde a concepção até o seu fim natural na morte. 8h49, Serinete. 8h49, Padre Gilberto. Nós vamos para um giro de comercial. Voltamos daqui a pouco, rezando com você. Momento de oração no seu rádio, daqui a pouco. Não espere, 8h52. Aqui estamos nós, despertando para Jesus no seu momento de oração. E nós convidamos você a se colocar diante da presença de Jesus, a abrir seu coração, permitir que o Senhor realize tudo o que há de bom na sua vida. Por isso, apresenta a Ele aquilo que você traz como desejo do seu coração, mas também apresenta a Ele o desejo que Ele realize aquilo que é melhor para você, para sua família, para a sua vida. E eu quero de maneira particular apresentar no coração de Jesus a Vera, o Franklin, toda a sua propriedade, seus animais, apresentando também o João Antônio, a Sandra, a Larissa, o Felipe, o Wagner, o Gregório, o Davi de Oliveira. Nós pedimos pela recuperação da vista do Davi. Pedimos também pela dona Celina Francisco e toda a sua família, a Roseli Aparecida, a Keila e família. Apresentamos a Maria Fernanda Mimi, que aniversaria hoje, o Claudinho do Correio, aniversariante também, o Luiz Fernando, e também o casal que aniversaria hoje, completando 52 anos de união matrimonial, o João Alves e a dona Irene Matiaso. Queremos apresentar a nossa família, apresentando também a Cíntia, do escritório paroquial, a Rose, a dona Fátima, o padre Rivanildo, da casa paroquial. Apresentamos os nossos familiares, a minha família, a família do Fernando Carrer, do Adilson, do padre Gilberto, e queremos pedir as bênçãos de Deus sobre nós, Padre. Pelo sinal e poder da Santa Cruz, e pela intercessão da Virgem Maria,
O Senhor vos abençoe e proteja. Volva seu olhar sobre vós e tenha compaixão de cada um. Que Ele mostre sua face misericordiosa, vos dê a paz e vos conceda a plena saúde. Jesus, que aliviou os sofrimentos, curou as doenças e libertou os possessos, afaste de vós todos os males e enfermidades. Pelo sinal da Santa Cruz, Deus Pai vos abençoe agora e sempre, e vos acompanhe em todos os momentos da vossa vida. Deus Filho conceda a saúde aos enfermos. Deus Espírito Santo ilumine a todos. E pelas mãos de Nossa Senhora, de São José e de São Sebastião, do Senhor Deus Todo-Poderoso e Amoroso, abençoe a você, ouvinte, Paranapanema, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Chegamos assim ao final do programa É Fácil Ser Feliz. Mercado Bragado tem açougue completo, tem setor de hortifruti, tem a padaria mais gostosa da cidade. Aceita encomenda pelo telefone 33513790. Mercado Bragado, padaria São Francisco de Assis, bairro Nosso Teto 1. E assim nos despedimos de vocês. Até segunda-feira com a presença de Padre Gilberto Moreto e a TV Estância aqui na Rádio Paranapanema. E até amanhã, de São Pedro, com mais um programa É Fácil Ser Feliz. Opa, isso aí, 8h56, obrigado ao Padre Gilberto, obrigado ao Fernando, obrigado também a Elinete, né? Obrigado aos ouvintes. E daqui a pouquinho para vocês aí, o programa Adelém Fedim. Mas antes tem o Padre Marcelo Rossi, hein? Daqui a pouco às 9h, com o nosso Momento de Fé. E um novo programa para vocês amanhã, a partir das 7 horas da manhã, com as devidas atrações, né? Do programa É Fácil Ser Feliz, porque você merece o melhor. A todos vocês, uma ótima segunda, ótima semana, bom trabalho, bom dia e até amanhã às 7 da manhã. Tchau, pessoal.